Qual é a diferença entre racismo e injúria racial? Eu sei que no senso comum essas duas coisas na realidade parecem ser a mesma coisa. Só que no âmbito jurídico existem algumas nuances que diferenciam esses dois tipos de crime. Se você é estudante de direito ou profissional da área jurídica, esse vídeo pode ser muito útil para você. Mas aos curiosos de plantão, fica comigo também porque dá pra gente ter uma conversa bem interessante logo depois da transição. Galera, olha só, se você é um dos que está estudando para concurso público ou até mesmo para uma prova que você vai fazer na sua faculdade, eu vou deixar aí na tela a minutagem exata de onde eu começo a explicar a diferença entre os dois tipos de crime. Agora, se você quer entender um pouquinho mais sobre o assunto e mergulhar no tema, eu vou começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta para a gente refletir. O que é raça? Essa pergunta ela pode parecer um pouco óbvia no começo, mas quando você começa a refletir sobre ela, você vai perceber que a resposta ela não é tão simples assim, tá? Quando a gente fala de raça, não é uma coisa que fica restrita somente ao aspecto biológico, tá? Para falar a verdade, isso não faz sentido nem do ponto de vista científico, já que a ciência não entende que há raças entre os seres humanos. Isso porque a diversidade entre os próprios seres humanos ela é muito pequena. O que eu quero dizer aqui é que todo mundo veio do mesmo berço, todo ser humano veio do mesmo berço. Todos nós temos um ancestral em comum, que seria o Homo sapiens. Agora, quando a gente para pensar no sentido antropológico da coisa, a gente vai perceber que raça está muito ligado à identidade social do indivíduo. Olha, gente, eu vou falar que quando eu parei para pesquisar e fazer esse roteiro aqui para vocês, eu pesquisei sobre algum sociólogo que escreveu sobre o tema para ficar mais fácil de exemplificar aqui. E eu me deparei com Stuart Hall, que foi um sociólogo muito importante para a Academia Britânica. E ele basicamente acreditava que raça era uma construção social, um conceito de invenção histórica, ou seja, não tem nenhuma ligação biológica para a gente definir o que é raça, mas sim a cultura e a ideologia. E olha só, gente, eu disse tudo isso até agora porque geralmente, quando a gente fala de um crime de racismo ou injúria racial, as pessoas automaticamente aqui na cabeça associam a um crime envolvendo discriminação contra pessoas negras, quando na verdade um magistrado, quando ele vai apreciar e julgar um processo que envolve um crime de racismo ou injúria racial, ele vai observar todos esses conceitos que eu falei até agora. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais palpável, tá? Para cair na nossa realidade aqui. Imagina um nordestino. O que faz um nordestino ser um nordestino? É só porque ele nasceu no Nordeste? Será? Ou será que é porque, além dele ter nascido no Nordeste, ele tem certas culturas, ele tem sotaque, ele tem costumes, enfim, ele tem ali a sua identidade cultural. E olha só, o nordestino ele pode ser vítima de racismo ou injúria racial por ser nordestino. Entende qual é o ponto aqui? A gente não necessariamente está falando de um aspecto biológico, e sim de uma cultura, uma identidade do indivíduo. Bom, dito isso, agora a gente pode conversar um pouquinho sobre as diferenças jurídicas entre racismo e a injúria racial. Olha, gente, quando a gente fala de racismo, a gente está se referindo à discriminação, tá? Um ato discriminatório contra um indivíduo ou grupo de pessoas por motivos de etnia, raça, cor, religião ou procedência nacional. Porém, e é aí que vem a grande diferença entre racismo e injúria racial, quando a gente fala de racismo, é uma prática abrangente, uma prática estrutural, é uma prática que discrimina todo aquele grupo daquela identidade social que a gente falou agora há pouco. E olha, existe regulamentação para isso, tá? Na Lei 7716 de 89. É uma lei bem curtinha, se eu não me engano tem 22 artigos, tá? Em 10, 15 minutos aí do seu tempo livre você consegue ler. Mas eu acho que dá para eu ler o artigo primeiro aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Um exemplo, tá, para esse tipo de crime seria uma discriminação que visa impedir, ou pelo menos tentar impedir, o acesso desse grupo que a gente falou agora, desse grupo com essa identidade social que a gente falou agora, ao emprego, à educação, talvez um atendimento, por motivos de raça que
geralmente é o mais comum que a gente vê por aí, tá? Agora, quando a gente fala de injúria racial, basicamente a gente está falando de uma ofensa que visa ferir a dignidade daquele indivíduo específico, tá? Pelos mesmos motivos, por motivos de cor, etnia, raça, procedência nacional ou religião. Guarda essas 5, eu não falei exatamente na ordem, tá? Mas guarda essas 5 palavras que vai ser muito eficiente para você conseguir memorizar a lei. Agora veja, o crime de injúria ele já é previsto no nosso Código Penal, tá? Pelo artigo 140, só que a gente teve a qualificadora para injúria racial alterada recentemente pela Lei 14.532. Isso foi em 2023, tá? Que basicamente equipara o crime de injúria racial com o crime de racismo no sentido de imprescritibilidade e inafiançabilidade. Calma, eu explico. E eu vou pedir um pouco de paciência agora para a galera que estuda direito, a galera da área jurídica, porque eles já estão, acredito eu, familiarizado muito com esse tipo de termo. Mas para quem não é, para quem é do senso comum, isso pode ser um pouco estranho. Se você for lá no nosso artigo 5º da Constituição, inciso 42, lá vai estar escrito que o crime de prática de racismo ele é inafiançável e imprescritível. Acredito que inafiançável é o que o senso comum está mais familiarizado. Ou seja, um crime que é inafiançável é um crime que não tem a concessão de fiança, ou seja, não tem a concessão do Estado para que você possa responder em liberdade, liberando a torneira, né? Pagando. Agora, um crime imprescritível, eu acho que é o que pode gerar mais dúvida. Veja, quando o Estado te processa criminalmente, ele tem um tempo, tá? Ele tem um prazo, ele tem um deadline para que você possa ser punido ou exigir de você o cumprimento de pena. Quando esse prazo é extrapolado no direito, a gente chama isso de prescrição, ou seja, o Estado perde o direito de te punir por este crime. Para um crime que é imprescritível, que é, no nosso caso aqui a gente está falando de racismo e injúria racial, essa regra ela não vai se aplicar, tá bom? Se você for na lei de crimes de racismo hoje, você vai notar que foi incluso um novo artigo 2º que diz: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Hoje o entendimento da STF ele já é bem sólido, tá? Já é bem consolidado para esse assunto, tá? Não faz muito tempo que o ministro Edson Fachin ele relatou um habeas corpus que foi denegado e ele utilizou o argumento de que, embora a injúria racial ela se refira a uma ofensa individual, ela é sistematicamente ligada ao racismo estrutural e, portanto, deve ser tratada com a mesma gravidade. Mas olha só, calma, muita calma nessa hora, viu, jovem mancebo? E toma cuidado, porque embora os dois crimes eles sejam equiparados na questão de gravidade, a gente tem que entender que injúria racial e racismo são crimes de ordenamentos jurídicos diferentes. Tamo junto até aqui? Gente, olha, mais uma vez eu vou frisar aqui. Embora talvez você tenha pulado aqui, tá? Diretamente para a minutagem que eu coloquei, onde eu explico as diferenças técnicas mesmo, né? O que está na lei e o entendimento do STF. Eu vou frisar mais uma vez para você focar no fundamento da coisa. A gente conversou bastante conceitos interessantes nesse vídeo e eles podem te ajudar no seu aprendizado, tá? Mas de qualquer forma, se você acompanhou até aqui, tá? Mais uma vez, a aba dos comentários tá aí pra gente debater. Se você é profissional da área jurídica, magistrado, advogado, enfim, e quiser corrigir alguma imprecisão, fique à vontade. Estamos abertos ao debate e o debate é mais uma forma da gente aprender e construir conhecimento, tá? Tamo junto, valeu e até a próxima.